A sustentabilidade é simplesmente uma das coisas mais importantes no meio em que vivemos hoje. Atualmente, o extrativismo, as matrizes energéticas e as indústrias são os nossos deterioradores de recursos, mas, ao mesmo tempo, fornecem energia e dinheiro. É preciso acender a luzinha da conscientização na população antes que seja tarde demais e percamos a natureza para nosso próprio ego impensado. Nós, do 9º ano, queremos levar para você a conscientização e o entendimento sobre o que temos passado. Antes de tudo, precisamos entender distintamente o que vem a ser extrativismo, matriz energética e sustentabilidade. Primeiro, o que é extrativismo? O extrativismo é um conjunto de atividades econômicas relacionadas à coleta ou extração de recursos naturais do meio ambiente. Ele pode ser vegetal, mineral ou animal. Até o início do século XIX, o conceito de extrativismo baseava-se nas ideias dos naturalistas, na mãe natureza e na riqueza nela contida. Pensamento que foi reforçado pela Revolução Industrial e pelas teorias de Karl Marx, onde os recursos naturais passaram a ser chamados de matérias-primas e eram vistas como inesgotáveis e com consumo controlável pelo homem. Já no século XX, o homem começou a perceber que os recursos naturais eram esgotáveis. Dessa maneira, surgiram novas ideias com relação à sustentabilidade dos ecossistemas, as quais deveriam sempre ser colocadas em prática através dos chamados projetos de desenvolvimento sustentável. Mas em alguns locais, isso nunca passou de uma utopia. O extrativismo mineral é uma importante fonte de recursos para a economia no mundo e principalmente do Brasil, que, por possuir um território amplo, desfruta de ampla variedade de recursos naturais para utilização interna e comércio externo. Nesse tipo de extrativismo, pode ser retirado pedras preciosas, ouro, prata, petróleo, carvão, entre outros. O extrativismo vegetal é a coleta e extração de recursos naturais de origem vegetal, como, por exemplo, a extração de milhões de árvores pau-brasil no período colonial. O extrativismo animal está concentrado principalmente na pesca e na aquicultura, que é o cultivo de animais aquáticos, mas também pode ser representado pela caça, por ser uma atividade sustentável. Requer o respeito à época do defeso, quando a pesca é proibida, por ocasião da reprodução desses animais. O que é matriz energética? Matriz energética é toda a energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos, e uma representação da quantidade de recursos energéticos oferecidos por um país ou por uma região. A análise da matriz energética é fundamental para a orientação do planejamento do setor energético, que deve garantir a produção e o uso adequado da energia produzida. As matrizes energéticas se dividem em matrizes renováveis e não renováveis. As fontes consideradas renováveis são a energia hidrelétrica, que é a energia elétrica produzida a partir do movimento das águas de rios em usinas. As hidrelétricas são importantes fontes de energia, porque a energia produzida é barata e limpa, ou seja, não é poluente, mas muitas vezes elas causam a diminuição ou aumento do nível dos rios e a perda de várias espécies ou inundação de cidades. A energia eólica, ou seja, a geração de energia elétrica a partir da energia dos ventos, mas que é ainda pouco utilizada, porque depende muito das condições climáticas da região. A energia solar, que é a energia elétrica obtida através da luz do sol, uma fonte de energia limpa e sustentável, porém pouco usada devido aos altos custos de implantação. Já as matrizes não renováveis são o petróleo e seus derivados, que têm a maior participação na matriz brasileira. E essas são fontes não renováveis e altamente poluentes. Mas isso não acontece somente no país. A média mundial é bem mais elevada, com mais de 80% de participação de fontes não renováveis. E o petróleo não sumirá tão facilmente da matriz energética mundial. O grande desafio é diminuir, nos próximos anos, o uso de fontes poluidoras como ele. O gás natural, que é um combustível fóssil e relativamente pouco poluente, E a energia nuclear, que é a produção de energia elétrica através da quebra de átomos de urânio, com altos riscos de potenciais acidentes nucleares e alto custo de eliminação do lixo atômico gerado no processo. O Brasil é dono da matriz energética mais diversificada e equilibrada do planeta, com o uso de fontes renováveis e não renováveis de energia. O seu maior desafio, e o de todos os países do mundo, é adquirir autonomia e baixos custos de produção, de modo que sua economia não se abale caso haja alguma oscilação de preço das fontes energéticas que são importadas. E, finalmente, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas, que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. A produção hídrica e do solo é outro fator negativo que pode ser resultado do uso de produtos químicos na mineração. Além disso,
Somando com o desmatamento, o dano à camada de ozono e os diversos danos ao meio ambiente causados pelas matrizes energéticas poluidoras, o resultado seria devastador. A verdade é, precisamos de matrizes energéticas e técnicas de extrativismo sustentáveis. E isso já está se tornando uma realidade. Cada vez mais, diversos países estão se comprometendo e buscando esse objetivo. E cada vez mais, novos acordos são assinados com o intuito de avançar as pesquisas e implantações de sistemas energéticos sustentáveis. O Brasil é um dos países que está buscando esses acordos. Sim, sabemos que os homens constantemente deixam a sustentabilidade de lado e extraem, sem se preocuparem com a natureza, se interessando apenas em seus próprios ganhos. Sabemos que o dinheiro é, para a maioria das pessoas, mais importante que o futuro do planeta. Sabemos que com as matrizes energéticas poluentes e o extrativismo inconsciente ainda sendo constantemente utilizados, nosso planeta está entrando em declínio no quesito sustentabilidade. Mas também sabemos que as demandas da natureza precisam ser respeitadas, através do controle daquilo que é retirado dela. E cada um deve fazer sua parte, seja com grandes campanhas ou pequenas ações. São investimentos relativamente altos para o momento, mas gerarão frutos no futuro. E, para um futuro sustentável, todos devem tomar conta disso. Agora você sabe que deve fazer a sua parte. Às vezes, um gesto considerado por muitos como significante, como jogar um papel no chão, pode afetar o planeta. Afinal, e se todos resolvessem jogar lixo no chão? Condenaríamos o planeta e as gerações futuras. Condenaríamos o futuro. Mas você Você pode fazer a diferença. seja sustentável. A humanidade agradece.